O pergaminho e cavaleiros do livro do Apocalipse. Escrito por Aldanks. Introdução. Deus deu a Jesus uma revelação para mostrar a seus servos coisas que devem acontecer. Na revelação vemos um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando cada um dos 4 primeiros selos é aberto, vemos um cavaleiro. O que é o pergaminho? Quem ou o que são os cavaleiros? Como vamos discernir o que ou quem eles são? Como saberemos que discernimos corretamente? Muitos outros tentaram identificar o pergaminho e os cavaleiros. Este livro não tentará refutar todas as identificações que eles fizeram, nem discutir a todas as identificações possíveis. A abordagem é mostrar que as evidências se encaixam em um único pergaminho e em um único conjunto de cavaleiros. Se essa abordagem for bem-sucedida, ela mostrará efetivamente que todos os outros pergaminhos e cavaleiros estão incorretos. Este livro não tentará discutir o arco do primeiro cavaleiro e a cor verde do quarto cavaleiro, pois há muito pouca informação disponível para discernir-los. O pergaminho será identificado primeiro, usando as evidências relacionadas ao pergaminho. Em seguida, cada cavaleiro será identificado usando as evidências relativas a cada cavaleiro. A pergunta sobre discernir corretamente será respondida, mostrando como os cavaleiros se encaixam juntos. Cavaleiros cabem o pergaminho. O pergaminho e os cavaleiros se encaixam o livro de Apocalipse e nos mostram o que está por vir. Como vamos discernir o que ou quem eles são? Que processo usamos? Que caminho seguimos? Ouça o que o Espírito diz. Jesus diz algo para cada uma das 7 assembleias que nos ajuda com uma parte essencial das respostas. Sua repetição 7 vezes enfatiza a importância de fazermos isso. Ouça o que o Espírito diz. Apocalipse capítulo 2 versos 7, 11, 17 e 29 e capítulo 3 versos 6, 13 e 22. Quando lembramos que Jesus pediu ao Pai que enviasse o Espírito para nos guiar em toda a verdade e nos mostrar o que estava por vir, começamos a ver quão sábia é sua instrução. O Espírito da Verdade nos guia para toda a verdade e mostra o que está por vir. Uma parte essencial do processo para discernir a verdade do pergaminho e dos cavaleiros é ouvir o que ele diz. Como vamos fazer isso? Como ouvimos Deus? Deus fala conosco através de sonhos, visões e pensamentos que ele traz à nossa mente. Deus também guia nosso raciocínio e lembrança. Satanás nos fala da mesma maneira. Tudo isso é adicionado aos nossos próprios pensamentos, aqueles que vêm de nossos corações, de nossas lembranças e de nosso raciocínio. Para ouvir Deus, devemos ouvir os pensamentos que Ele traz e devemos discernir que eles veio dele. Deus nos diz como fazer isso. Uma maneira simples é testar o Espírito que trouxe o pensamento, pedindo-lhe que confesse que Jesus Cristo veio em carne e que Jesus é o Senhor. Não acredite em todo espírito, mas teste os espíritos para ver se eles são de Deus, pois muitos falsos profetas saíram ao mundo. Com isto você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Além de pedir ao Espírito que confesse, é importante pedir ao Espírito que nos dê confirmando Escrituras. O que o Espírito de Deus diz deve concordar com as Escrituras. Há mais coisas que podemos fazer para discernir e ouvir melhor e para que Deus fale conosco com mais frequência. Essas coisas são discutidas no apêndice A, ouvir e discernir o Espírito de Deus. Devemos ser seus servos. O propósito de Deus para a revelação é mostrar a seus servos coisas que devem acontecer.
Se quisermos ver o que Ele está revelando, devemos ser seus servos. Devemos alinhar nossas vidas e conformar nossos seres, nossos desejos, crenças, pensamentos, palavras e ações à sua vontade. O propósito de Deus é também glorificar seu Filho, o Senhor Jesus. Tornar Jesus conhecido por nós. Mostre-nos quanto Jesus nos ama. Revelar seus caminhos para nós. O propósito de Jesus é glorificar o Pai. Tornar o Pai conhecido por nós. Mostra-nos quanto o Pai nos ama. Revelar os caminhos do Pai para nós. Para que possamos buscar e seguir a orientação do Espírito Santo. Acreditar e ajudar os outros a acreditar. Glorificar o Pai e seu Filho Jesus e ajudar os outros a glorificar a luz. Conhecer melhor o Pai e seu Filho Jesus e torná-los conhecidos. Ver o quanto o Pai e seu Filho Jesus nos amam e ajudar os outros a ver o quanto o Pai e seu Filho Jesus os amam. Preparar o que está por vir e ajudar os outros a se prepararem. Aprender os caminhos do Pai e tornar-se como Ele. Devemos ter fome e sede de verdade. Pergunte, procure e siga. Eu digo a você, pergunte e isso será dado a você, procura e acharás, bata e será aberto para você. Para quem pede recebe, e quem procura encontra, e para quem bate será aberto. Lucas capítulo 11 versos 9 e 10. O livro de Provérbios foi escrito para nos ajudar a ouvir e entender expressões obscuras. Alguém que já é sábio ouvirá e aprenderá ainda mais. Alguém que já entenda ganhará a capacidade de aconselhar bem. Ele entenderá provérbios, expressões obscuras, os ditos e enigmas dos sábios. Provérbios capítulo 1 versos 5 e 6. Não devemos confiar em nosso próprio entendimento. Confie em Deus com todo o seu coração, não confie no seu próprio entendimento. Em todas as caminhos, pergunte a Ele, e Ele guiará seu caminho. Provérbios capítulo 3 versos 5 e 6. Isso é particularmente importante quando Deus está nos mostrando o que está por vir. Deus nos mostra as coisas que virão diretamente. Ele também nos mostra o que está por vir por mostrando-nos coisas anteriores, e depois nos guiando, quando as consideramos para ver o que virá delas. Conte-nos quais eram as coisas anteriores, para que possamos considerá-las, e conhecer o resultado final. Ou declarar-nos o que está por vir, Isaías capítulo 41 verso 22. Ouça por si mesmo. Aqui está uma oportunidade de pedir ao Pai que envie o Espírito da Verdade, para guiá-lo à verdade do pergaminho e dos cavaleiros. Pule para o apêndice A, ouvir e discernir o Espírito de Deus, e trabalhe para ouvi-lo. Pergunte ao Espírito o que é o pergaminho e quem são os cavaleiros. Tire um tempo para perguntar, procurar e seguir as orientações dele antes de ler o restante do livro. Se você fizer isso, o restante do livro o ajudará a ver seu ministério guia. Capítulo 1 O pergaminho. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5 verso 1. O pergaminho está escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Pergaminhos judeus para a redenção de escravos e propriedades eram comuns. No tempo de Jeremias, eles usaram 2 pergaminhos. Um foi escrito por dentro e selado. O outro não foi selado. Peguei as provas da compra, tanto o que foi selado de acordo com a lei e os costumes, quanto o que estava aberto. Jeremias capítulo 32 verso 11. No tempo de João, eles usaram um único pergaminho. O que havia sido escrito no pergaminho aberto no tempo de Jeremias, estava do lado de fora do pergaminho selado no tempo de João. É feita uma pesquisa para alguém que atenda aos requisitos legais para abrir o pergaminho. Um pergaminho de redenção só poderia ser aberto por um relativo,
redentor, e ele só poderia abri-lo se pudesse pagar o preço exigido, o resgate. Quem é digno de quebrar os selos deste pergaminho e abri-lo? Apocalipse capítulo 5 verso 2. Jesus aparece como um cordeiro, como havendo sido morto, e cumpre os requisitos legais para abrir o pergaminho porque ele foi morto, e pagou o preço do resgate com seu sangue. Isso é mais uma evidência de que o pergaminho é um pergaminho da redenção, e é uma evidência de que é o pergaminho da redenção do homem e da criação. Olha, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ganhou a vitória. Ele é digno de abrir o pergaminho e seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5 verso 5. Você é digno de pegar o pergaminho, quebrar seus selos e abri-lo. Pois você foi massacrado, e seu sangue resgatou pessoas de Deus de todas as tribos, línguas e povos e nações. Apocalipse capítulo 5 verso 9. Ele entrou no lugar santo de uma vez por todas pelo seu próprio sangue, garantindo assim a redenção eterna. Hebreus capítulo 9 verso 12. Capítulo 2 – Os Cavaleiros. Cada cavaleiro tem um evento, ou uma condição na Terra, associada a ele. Esses eventos e condições são um bom lugar para começar nosso esforço para identificá-los. Os eventos ocorreram? As condições ocorreram ou estão ocorrendo agora. Se vemos o evento ou condição, vemos algo associado a ele que se encaixa na descrição do cavaleiro. O primeiro cavaleiro. Vi um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele estava com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu superação, e para superar. Apocalipse capítulo 6 verso 2. O primeiro cavaleiro saiu superação e para superar. A palavra grega traduzida como superação é nikao. É a mesma palavra traduzida como superação em cada uma das 7 letras para as assembleias. Apocalipse capítulo 2 versos 7, 11, 17 e 26 e capítulo 3 versos 5, 12 e 21. As palavras gregas traduzidas para superar são inanaikise, e significam que ele pode superar. Isso pode ser entendido como que ele pode realizar sua intenção de superar, ou que ele pode superar para cumprir a missão que ele foi designado. Este evento ocorreu? Houve uma superação com a intenção de superar. Sim, muitos. Houve alguém superação quem recebeu a missão de superar. Sim, mas não muitos. Adão recebeu a missão de subjugar. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sejam frutíferos, multipliquem-se e encham a terra, e a sujeitem, e governem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo ser vivo que rasteja sobre eles, a terra. Gênesis capítulo 1 verso 28. Jesus superou. Aquele que superação, darei a ele que se sente comigo no meu trono, como também superei e sentei-me com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3 verso 21. Jesus promete uma bênção para todos aqueles que ouvem as mensagens às assembleias e superar. A quem superando darei a ele a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2 verso 7. Quem superando não pode ser ferido pela segunda morte. Apocalipse capítulo 2 verso 11. A quem superando, darei a ele que coma do maná oculto, e lhe darei uma pedra branca, e sobre a pedra um novo nome escrito, que ninguém sabia senão aquele que a está recebendo. Apocalipse capítulo 2 verso 17. Aquele que superando, e guardar até o fim as minhas obras, eu darei a ele autoridade sobre as nações, e ele as governará com uma vara de ferro, como os vasos do oleiro serão quebrados, como eu também recebi de meu Pai, e eu darei a ele a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2 versos 26 a 28.
Aquele que superando será vestido com roupas brancas, e eu não apagarei o nome dele do pergaminho da vida, e eu confessarei o nome dele diante de meu Pai e diante de seus mensageiros. Apocalipse capítulo 3 verso 5. Aquele que superando, farei dele um pilar no santuário do meu Deus, e ele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, o Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, também meu novo nome. Apocalipse capítulo 3 verso 12. Aquele que superando darei a ele que se sente comigo no meu trono, como também venci, e sentei-me com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3 verso 21. Então Adão, crentes e Jesus recebem a missão de vencer. Como todos eles são representantes do homem, o homem também se encaixa no primeiro cavaleiro. A cor simbólica branca nos ajuda a identificar melhor o cavaleiro. Branco é luz na qual não há trevas. Na Bíblia, está associado à retidão, santidade e pureza. Eu me virei para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho do homem, vestido com os pés e cingir o peito com um cinto dourado, e a cabeça e os cabelos brancos, como se lã branca como neve. Apocalipse capítulo 1 versos 12 a 14. Ele, Jesus, foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17 verso 2. Suas roupas tornaram-se extremamente brilhantes, de modo que nenhum lavador na terra é capaz de embranquecer. Marcos capítulo 9 verso 3. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, tendo descido do céu e vindo, rolou a pedra, e estava assentado sobre ela, e sua aparência era como um raio, e suas roupas brancas como a neve. Mateus capítulo 28 versos 2 e 3. Você tem algumas pessoas em Sardes que não sujaram suas vestes, e elas andarão comigo de branco, porque são dignas. A pessoa que superar assim será vestida com roupas brancas. Apocalipse capítulo 3 versos 4 e 5. Eu aconselho você a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico, e roupas brancas, para que você se vista, e a vergonha da nudez não se manifeste. Apocalipse capítulo 3 verso 18. Ao redor do trono havia 24 tronos, e nos tronos vi 24 anciãos sentados, vestidos com roupas brancas e coroas de ouro em suas cabeças. Apocalipse capítulo 4 verso 4. Eu vi o céu sendo aberto, e eis um cavalo branco, e quem está sentado sobre ele é chamado Fiel e Verdadeiro, e em retidão ele julga e guerreia. E os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos. Vestido com linho fino branco e puro. Apocalipse capítulo 9 versos 11 e 14. Então eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. Apocalipse capítulo 20 verso 11. Eu assisti como tronos foram colocados no lugar e o ancião sentou-se para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, seus cabelos eram como a lã mais pura. Daniel capítulo 7 verso 9. Adão era reto e puro quando foi criado. Jesus é reto e puro. A cor simbólica branca se encaixa neles. É difícil ajustar a pureza da cor simbólica branca a qualquer outra possibilidade. A coroa simbólica nos ajuda a identificar melhor o cavaleiro. A palavra grega traduzida como coroa é Stephanos. É usada para a coroa de espinhos colocada em Jesus, Mateus capítulo 27 verso 29. A mulher na visão em Apocalipse capítulo 12 está usando uma coroa de Stephanos. Os gafanhotos em Apocalipse capítulo 9 verso 7 usavam algo que parecia coroa de Stephanos. A maior parte do uso da coroa Stephanos no Novo Testamento descreve uma coroa dada no final dos tempos, ou no fim da vida temporal, àqueles que superar. O uso adequado é Apocalipse capítulo 2 verso 10, onde Jesus diz:
sejam fiéis até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Esse uso certamente se encaixa em Jesus e nos fiéis. Não encaixa com Adão. Nos versículos capítulo 2 versos 6 a 8, o livro de Hebreus se refere à coroa Estefanos sendo dada ao homem. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Hebreus capítulo 2 versos 6 a 8. A palavra grega traduzida como coroado é estefanoasas e vem de Stefanos. Esse uso se encaixa especificamente ao homem. O fato de o primeiro cavaleiro receber a coroa antes de superando é consistente com a sua coroação e com todas as coisas colocadas sob seus pés. O primeiro cavaleiro é homem. O evento associado ao primeiro cavaleiro, superando com uma missão designada a superar, a cor branca e a coroa se encaixam no homem como o primeiro cavaleiro. O segundo cavaleiro. Outro cavalo saiu vermelho vivo, e ao que estava sentado nele, foi-lhe concedido tirar a paz da terra, e que eles se matariam, e uma grande espada foi dada a ele. Apocalipse capítulo 6 verso 4. O segundo cavaleiro tira a paz da terra. Se quisermos entender corretamente a ação e sua realização, devemos garantir que entendemos corretamente o que significa paz. Observando as definições de paz como são usadas em nosso contexto. O estado prevalecente durante a ausência de guerra ou ameaça de guerra. Relações harmoniosas, ausência de disputas e conflitos. Ausência de pensamentos ou emoções perturbadoras, medo, culpa, ciúme, frustração, desespero, desconfiança, etc. Embora não se reflita nessas definições, a paz é mais do que a ausência de condições adversas. A paz não é apenas a falta de conflito e hostilidade externos, mas também a presença de uma sensação interior de bem-estar, segurança e totalidade. A paz é também a presença da totalidade no ser e nas relações. Vemos a diferença quando olhamos como a paz é usada no contexto bíblico. A união de Deus, humanos e toda a criação em justiça, satisfação e prazer é o que os profetas hebreus chamam Shalom. Chamamos isso de paz, mas significa muito mais do que mera paz de espírito ou um cessar-fogo entre os inimigos. Na Bíblia, Shalom significa prosperidade, plenitude e deleite universais, um rico estado de coisas em que as necessidades naturais são satisfeitas e os dons naturais empregados frutuosamente, um estado de coisas que inspira maravilhas alegres quando seu Criador e Salvador abre portas e acolhe criaturas em quem ele se deleita. O uso bíblico da paz inclui o uso em nosso contexto e fornece uma compreensão mais completa do que é a paz. A paz foi tirada da terra? Sim, a paz foi tirada da terra por Satanás quando ele fez Adão e Eva pecarem. As pessoas se matam. O cavaleiro trabalha para fazer com que as pessoas se matem. Sim. As pessoas se mataram desde que Caim matou Abel. Satanás também é responsável por isso. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 verso 10. Você é do seu pai, o diabo, e deseja fazer os desejos de seu pai. Ele era um assassino desde o começo. João capítulo 8 verso 44. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. João capítulo 13 verso 2. A cor simbólica vermelho nos ajuda a identificar melhor o cavaleiro. Ele monta um cavalo vermelho. O vermelho é usado nas Escrituras para representar o pecado. Venha agora, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, embora seus pecados sejam tão escarlates, eles serão brancos como a neve, embora sejam vermelhos como carmesins, serão como lã. Isaías capítulo 1 verso 18.
Vermelho também é a cor de Satanás, retratado como um dragão de 7 cabeças em Apocalipse capítulo 12. Outro sinal apareceu no céu, eis um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Agora a guerra surgiu no céu, Michael e seus anjos lutando contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram, mas ele foi derrotado, e não havia mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi derrubado, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro. Apocalipse capítulo 12 versos 3 e 7 a 9. A espada simbólica nos ajuda a identificar o segundo cavaleiro. Jesus usa o termo espada e explica seu significado. É o oposto da paz. Não penses que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus capítulo 10 versos 34 verso 36. O segundo cavaleiro recebe uma grande espada. Ele causa uma grande divisão e conflito na terra. O segundo cavaleiro é Satanás. Ninguém tirou a paz da terra, fez com que as pessoas se matassem, e causou conflito na terra como Satanás fez. O terceiro cavaleiro. Eu vi e eis um cavalo preto, e aquele que estava sentado com um jugo ou par de balanças. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizer: uma medida de trigo por denário, e 3 medidas de cevada por denário, e veja, você não pode fazer injusto, me adquisseis com o óleo e o vinho. Apocalipse capítulo 6 versos 5 e 6. Não nos dizem explicitamente o que o terceiro cavaleiro faz. Está implícito no que a voz do céu diz. A voz do céu instruía o terceiro cavaleiro sobre a taxa de câmbio entre trigo, cevada e dinheiro. A voz continua proibindo o terceiro cavaleiro de fazer injustamente o óleo e o vinho. Isso implica que o terceiro cavaleiro atue ou domine o sistema financeiro da terra. A condição associada ao terceiro cavaleiro é comida trigo, cevada, óleo e vinho a um custo. O homem deve trocar algo de valor, seu trabalho, dinheiro ou qualquer outra coisa, para obter comida. A condição ocorreu ou está ocorrendo agora. Temos que trocar algo de valor por comida? Sim. Quando essa condição começou? Logo após a queda de Adão e Eva. Para Adão, Deus disse: porque você ouviu a voz de sua esposa, e comeu da árvore da qual eu te ordenei que não comesse, amaldiçoada é a terra por sua causa, através do trabalho, você o comerá todos os dias da sua vida. Tanto os espinhos quanto os cardos lhe renderam, e você comerá as plantas do campo. Pelo suor da tua testa, você comerá o seu pão. Gênesis capítulo 3 versos 17 a 19. Antes de Adão e Eva pecaram, comida estava disponível gratuitamente para eles. Eles não tiveram que trabalhar para obter acento circunflexo. Eles comeram quando estavam com fome. Tudo isso mudou quando pecaram. Depois disso, eles tiveram que trocar seu tempo e energia, seu trabalho, para obter os alimentos de que precisavam. Ainda temos que fazer isso hoje. A severidade dessa condição, seja um pequeno inconveniente ou uma extrema dificuldade, depende do nível salarial e do preço dos alimentos. O texto nos fornece essa informação. Deus limita a severidade da condição que o terceiro cavaleiro pode impor. O suprimento de um dia de comida pelo salário de um dia é o nível em que a vida é mantida, o nível de subsistência. É também o nível mínimo para um proprietário de escravos manter um escravo. O proprietário de um escravo não pode fornecer menos alimento por dia do que o escravo precisa, ou eles se tornam improdutivos e morrem. O suprimento de um dia para o trabalho de um dia sustenta o escravo e os mantém escravizados. Existe um alimento por condição salarial na terra hoje? Sim.
O nível de severidade varia em todo o mundo, mas alimentos para condições salariais existem em toda parte. O terceiro cavaleiro impõe um alimento por condição salarial. Independentemente da variação na severidade da condição, hoje em todo o mundo existe a condição de alimento por salário. Dos mais ricos aos mais pobres, todas as pessoas precisam trabalhar para pagar ou trabalhar para produzir os alimentos de que precisam para sobreviver. Ninguém está isento. Quando essas condições começaram? Quando Adão e Eva pecaram. A cor simbólica preto nos ajuda a identificar o terceiro cavaleiro. Em toda a Bíblia, a cor preta está associada à dor, tristeza e luto. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que escurece o dia. Jó capítulo 3 verso 5. Então eles olharam para a terra e verão apenas angústia, escuridão e escuridão medrosa, e serão lançados na escuridão total. Isaías capítulo 8 verso 22. As condições de escravidão associadas ao terceiro cavaleiro estão cheias de tristeza. O Zigon nos ajuda a identificar melhor o terceiro cavaleiro. Todas as outras ocorrências da palavra grega, Zigon na Bíblia são traduzidas como jugo. Leve meu jugo sobre você. Mateus capítulo 11 verso 29. Meu jugo é fácil. Mateus capítulo 11 verso 30. Por que você teste Deus colocando um jugo nos pescoços dos discípulos? Atos capítulo 15 verso 10. Permaneça firme, portanto, na liberdade pela qual Cristo nos libertou, e não se enrosque novamente com um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5 verso 1. Todos os que estão sob o jugo como escravos devem considerar seus próprios senhores dignos de toda honra. 1 Timóteo capítulo 6 verso 1. Um jugo está associado à servidão ou escravidão. Isso se encaixa com o homem sendo forçado a trabalhar pela comida de que precisa para sobreviver. O terceiro cavaleiro é a escravidão, a maldical, alimento para as condições salariais. O terceiro cavaleiro é alimento servidão, ou escravidão salarial, ou alguém que impõe servidão e escravidão na terra. É a maldical que veio como resultado da queda. O quarto cavaleiro. Vi um cavalo verde, e quem estava sentado sobre ele, seu nome era Morte, Thanatos, e Hades o seguiu. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com a morte, e pelos animais selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6 verso 8. A palavra grega Hades significa não visto ou invisível. É usado junto com a morte para se referir ao lugar invisível dos mortos. Devemos entender o uso da morte e do Hades da mesma maneira que nos versículos capítulo 20 versos 13 e 14. E o mar deu os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno desistiram dos mortos que neles havia. Verso 13. Morte e Hades foram lançados no lago de fogo, verso 14. A morte e o lugar invisível dos mortos na terra hoje. Sim, de um extremo ao outro da terra. Quando morte e Hades começaram? Quando Adão e Eva pecaram. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado, e assim a morte passou sobre todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 verso 12. Pois desde que pelo homem veio a morte, pelo homem veio também a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15 versos 21 e 22. O quarto cavaleiro é a morte. O quarto cavaleiro é exatamente quem a Bíblia nos diz que é, morte e Hades, o lugar invisível dos mortos. Capítulo 3. Como saberemos que discernimos corretamente?
Quando os homens de Gibeon vieram ao povo de Israel e afirmaram ter percorrido uma longa distância, Israel lhes perguntou: Como saberemos que o que você disse é verdade? Esta é essencialmente a mesma pergunta que estamos fazendo aqui. Israel cometeu o erro de examinar as evidências disponíveis, mas não pediu a Deus. Aqui está outra oportunidade de pedir ao Pai que envie o Espírito da Verdade para guiá-lo. Pergunte a ele se é isso que é o pergaminho e quem são os cavaleiros. Peça que ele forneça evidências de confirmação. Compare as evidências que ele fornece às evidências apresentadas aqui. Discernindo as identificações do pergaminho e cavaleiros. Se discernimos o pergaminho e os cavaleiros corretamente, cada cavaleiro caberam aos outros cavaleiros. Os cavaleiros caberam no pergaminho. O pergaminho e os cavaleiros caberam no livro do Apocalipse e nos mostraram o que está por vir. De uma maneira que faça sentido, não seja forçada, e siga as boas práticas de interpretação. Parte das boas práticas de interpretação é identificar o pergaminho independentemente dos cavaleiros, os cavaleiros independentemente do pergaminho, e cada cavaleiro independentemente dos outros cavaleiros. Se a identificação não for feita de forma independente, os cavaleiros que se encaixam podem ser atribuídos à identificação um do outro, e os cavaleiros que se encaixam no pergaminho podem ser atribuídos à identificação no pergaminho. Quando a identificação é feita de forma independente, ela reforça o fato de que seu encaixe é uma evidência de que a identificação está correta. Neste livro, o pergaminho é identificado usando as provas bíblicas e históricas sobre o pergaminho. Nada sobre os cavaleiros foi utilizado para identificar o pergaminho. Nada sobre o pergaminho foi utilizado para identificar os cavaleiros. Cada cavaleiro foi identificado utilizando as provas bíblicas sobre esse cavaleiro. Nada sobre os outros cavaleiros foi utilizado para identificar qualquer um dos cavaleiros. Cada cavaleiro encaixam aos outros cavaleiros. O primeiro cavaleiro, homem. O segundo cavaleiro, Satanás. O terceiro cavaleiro, servidão. Amaldical, alimento para condições salariais. O quarto cavaleiro, morte e Hades. O homem entrou na terra. Deus lhes deu domínio na terra e disse-lhes para superar. Eles foram superando e para superar. A comida de que precisavam estava prontamente disponível. Eles desfrutavam de paz e liberdade. Seus relacionamentos um com o outro, Deus e a criação eram saudáveis e completos. Gênesis capítulo 1 versos 26 a 31. Satanás entrou na terra e tentou o homem. Eles cederam à tentação e deram a Satanás o poder de tirar a paz da terra. Eles foram superados e perderam domínio e liberdade. A comida não estava mais disponível sem nenhum custo. Seus relacionamentos um com o outro, Deus e a criação foram interrompidos. Homens começaram a matar outros homens. Gênesis capítulo 3 versos 1 a 7 e capítulo 4 versos 1 a 8. Satanás assumiu o controle do suprimento dos recursos da terra. João capítulo 12 verso 31 e 2 Coríntios capítulo 4 verso 4. Os alimentos não estavam mais disponíveis gratuitamente, e o homem precisava trabalhar para cultivar ou pagar pelos alimentos, de que precisava para sobreviver. Gênesis capítulo 3 versos 17 a 19. A morte entrou na terra e começou a matar homens com guerra, fome, pestilência e animais selvagens. Romanos capítulo 5 verso 12. O homem não tinha forças para escapar das condições impostas a ele. Somente um redentor de parentes próximos que pudesse pagar o preço da redenção poderia libertá-lo. As identidades propostas dos cavaleiros se encaixam claramente. Isso adiciona evidências adicionais,
de que as identidades estão corretas. Os cavaleiros caber o pergaminho. Um pergaminho de redenção é um documento legal que registra o status legal de uma pessoa em relação à escravidão e à redenção. Ele registra o direito de redenção de um escravo, o preço do redenção, resgate, as qualificações do redentor e os direitos do redentor de redimir. Quando um redentor exerce seu direito de redenção, o pergaminho de redenção é atualizado para registrar que o redenção foi concluído e permanece como evidência de que a pessoa agora está redimidos e não é mais uma escrava. Para registrar o direito de redenção de um escravo, o pergaminho deve conter a identidade do escravo, a identidade do mestre escravo de quem o escravo será resgatado, a condição da pessoa antes de se tornar escrava, as condições para quais o escravo deve ser restaurado, as condições impostas a eles pelo proprietário do escravo, as condições de quais o escravo deve ser redimidos. Jesus pega o pergaminho de 7 selos e o abre. O conteúdo dos 4 primeiros selos é representado pelos cavaleiros. Apto ao conteúdo do pergaminho, o homem é o escravo a ser redimido. Isso está de acordo com as outras evidências relacionadas à identidade do pergaminho, como o pergaminho de redenção do homem. Satanás é o segundo cavaleiro. Ele é o dono de escravos de quem o homem deve ser redimido. À medida que cada cavaleiro aparece, evidências sobre a condição do homem antes de se tornar escravo e evidências sobre as condições que Satanás impôs ao homem são reveladas. O primeiro cavaleiro mostra que o homem estava espiritualmente limpo, tinha domínio, estava cumprindo sua missão designada para superar. A condição original de paz do homem é revelada quando o segundo cavaleiro impõe uma condição em que a paz é retirada da terra e os homens começam a se matar outros homens. Alimentos para condições salariais são impostos. Morte e Hades são as condições finais. Estas são condições originais, as quais o homem deve ser redimidos, e as condições impostas de as quais o homem deve ser redimidos. Os cavaleiros atendem aos requisitos legais para o conteúdo de um pergaminho de redenção. Seguindo as boas práticas de interpretação, se o pergaminho é um pergaminho de redenção, os cavaleiros devem atender aos requisitos legais do pergaminho. Caso contrário, a interpretação dos cavaleiros está incorreta. Se o pergaminho é o pergaminho da redenção para o homem e a criação, esses são os únicos cavaleiros que se encaixam nele. O pergaminho e os cavaleiros caber o livro do Apocalipse e mostram o que está por vir. A revelação é para nos mostrar coisas que devem acontecer. Se o pergaminho e os cavaleiros se encaixam na revelação, quando os considerarmos, eles devem nos mostrar coisas que devem acontecer. O pergaminho e os cavaleiros nos dão uma compreensão de nossa redenção, que mostra que seremos libertos de Satanás, pecado, comida para a escravidão salarial, morte. Seremos restaurados à paz, à retidão e sairemos superar. Acontecerão coisas que produzem esses resultados. Quando olhamos para o restante da revelação, vemos coisas acontecendo que produzem esses resultados. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi embaixo do altar o povo massacrado por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles tinham. Eles gritaram em alta voz: Senhor, aquele que é santo e verdadeiro, quando você julga e vinga nosso sangue daqueles que vivem na terra. Então, uma túnica branca foi dada a cada um deles, e eles foram instruídos a descansar um pouco mais, até que o número fosse completado de seus companheiros escravos e seus irmãos, que seriam mortos como haviam sido. Apocalipse capítulo 6 versos 9 a 11. Em Números capítulo 35 verso 19, Deus dá instruções sobre vingar o sangue de pessoas que são assassinadas. O próprio vingador do sangue é matar o assassino.
quando ele o encontrar, ele deve matá-lo. Números capítulo 35 verso 19. A palavra traduzida como vingador é Goel, e é traduzida em outros lugares como redentor. O vingador de sangue deve resgatar o sangue da vítima. O vingador do sangue é o parente mais próximo da vítima, seu parente, redentor. A morte de um membro do clã foi interpretada pelos membros restantes não apenas como um derramamento de sangue do grupo, de Vu 1965-11, mas como uma apropriação indevida de sangue que pertencia adequadamente a todo o grupo. A responsabilidade do vingador de sangue, parente redentor, era reconquistar, redentora, o sangue desviado, matando o cheddar de sangue original. Dalby 1969, 123-24. 4. Isso contribui para o nosso entendimento da redenção e nos mostra mais sobre o que deve acontecer. Jesus destruirá Satanás, a morte e o lugar invisível dos mortos, e todos os que trabalharam com eles para matar outros. Também nos diz que mais servos de Jesus serão mortos antes que isso aconteça. O quinto selo se encaixa com um pergaminho de redenção e se encaixa com cavaleiros que fazem parte do processo de redenção. O sexto selo. Então eu o vi abrir o sexto selo. Um violento terremoto ocorreu, o sol ficou preto como um saco de pelo de cabra, a lua inteira se tornou como sangue, as estrelas do céu caíram na terra como uma figueira deixa cair seus figos verdes, quando sacudidos por um vento forte. O céu se separou como um pergaminho sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Então os reis da terra, os nobres, os comandantes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles disseram às montanhas e às rochas: cai sobre nós e nos esconde da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é capaz de suportar? Apocalipse capítulo 6 versos 12-17. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Mateus capítulo 28 verso 18. De acordo com Romanos capítulo 13 verso 4, quem tem autoridade é o servo de Deus, um vingador que realiza a ira de Deus contra o transgressor. Quando o sexto selo é aberto, vemos Jesus cumprindo seu papel de parente redentor, vingador de sangue. Ele vinga o sangue daqueles que foram mortos e realiza a ira de Deus contra o malfeitor. O sétimo selo. O sexto selo nos leva ao início do dia de vingança de Deus em Satanás, a morte e o lugar invisível dos mortos, e todos os responsáveis por matar o homem. Quando o sétimo selo é aberto, vemos o dia da vingança acontecer. Nos capítulos finais do Apocalipse, vemos o cumprimento da vingança de Deus. Depois disso, ouvi algo como a voz alta de uma vasta multidão no céu, dizendo: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos, porque ele julgou a notória prostituta que corrompeu a terra com sua imoralidade sexual, e ele vingou o sangue dos seus servos da mão dela. Apocalipse capítulo 19 versos 1 e 2. O diabo que os enganou foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde estão os animais, e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse capítulo 20 verso 10. Morte e Hades foram jogados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 verso 14. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas anteriores passaram. Apocalipse capítulo 21 verso 4. E ele me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua e em ambos os lados do rio, havia a árvore da vida, que dava 12 frutos, e dava todos os meses seus frutos, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não haverá mais mal de cal. Apocalipse capítulo 22 versos 1 a 3.
Esse é o cumprimento daquilo que o pergaminho e os cavaleiros nos mostram que devem ocorrer. Observações finais de como o pergaminho e os cavaleiros se encaixam no livro de Apocalipse. Finalmente, o pergaminho e os cavaleiros também se encaixam na Bíblia e no livro do Apocalipse das seguintes maneiras: sequencialmente. Quando eles aparecem no Apocalipse se encaixa. Topicamente. As identidades se encaixam nos tópicos cobertos pelo livro do Apocalipse. Escopo. As identidades são consistentes com o escopo do Apocalipse. Peso ou importância. Os eventos e assuntos associados às identidades do pergaminho e dos cavaleiros são consistentes em importância com os eventos e assuntos do Apocalipse. Objetivo. A revelação das identidades do pergaminho e dos cavaleiros trabalha para alcançar o objetivo declarado do Apocalipse, mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade por causa do rugido do mar e das ondas, pessoas desmaiando de medo e com pressentimento do que está por vir no mundo. Pois os poderes do céu serão abalados. E então eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, fique de pé, porque sua redenção está se aproximando. Lucas capítulo 21 versos 25 a 28. Este é o fim do material principal do livro. É seguido pelo apêndice A com material sobre ouvir e discernir o Espírito Santo. Apêndice A. Ouvir e discernir o Espírito de Deus. O seguinte material é da minha obra, que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade. Livro. Percebendo o Espírito da Verdade. Jesus nos diz para prestar atenção no que e como ouvimos. Ele está falando do que ouvimos espiritualmente mais do que ele está falando do que ouvimos com nossos ouvidos. Ele também nos diz que Deus medirá as coisas para nós de acordo com a medida que usamos na medição. Uma aplicação desse princípio está em dar. Outra é como medimos a verdade. Nós percebemos o Espírito da Verdade através das várias maneiras pelas quais ele nos guia. Testemunhas com testemunho. Mensageiros com mensagens. A palavra de Deus, testemunha é seu mensageiros, ensino do professors. Sonhos, visões, profecias, sinais e maravilhas. Nós percebemos o Espírito da Verdade falando conosco em nossos pensamentos. Podemos ouvir as palavras de testemunhas ou mensageiros com nossos ouvidos, mas ouvimos o que o Espírito da Verdade está dizendo em seu testemunho e mensagens em nossos pensamentos. Nossos pensamentos são a área onde precisamos prestar atenção ao que e como ouvimos e como medimos. O maior problema é como sabemos se o que ouvimos vem do Espírito da Verdade ou de outra fonte. Felizmente Deus nos deu instruções. Ele também descreveu como o Espírito da Verdade funciona em comparação com o funcionamento dos espíritos malignos. Assim, reconhecemos o Espírito da Verdade, usando os meios que as Escrituras nos dizem para usar e medimos as palavras e os frutos do falar do Espírito e os comparamos ao padrão da Palavra de Deus. Precauções de segurança necessárias. Como uma pessoa pode imaginar, algumas coisas muito ruins podem acontecer se alguém erroneamente segue o que é falado por um espírito maligno. Coisas ruins também podem acontecer se alguém erroneamente rejeitar o direcionamento do Espírito. Se não tentarmos ouvir e ser guiados pelo Espírito da Verdade, rejeitamos o seu guia. As consequências disso são viver de acordo com o que o nosso caminho produz. Há duas precauções de segurança principais que devemos tomar para reduzir o risco de não discernir corretamente a verdade. O primeiro é colocar a armadura de Deus. Seja forte no Senhor e na força do seu poder.
Coloque toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de resistir aos esquemas do diabo. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre as trevas atuais, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia do mal, e ter feito tudo para permanecer firme. Portanto, permaneçam firmes no cinturão da verdade, e vistam a couraça da retidão, e pelo evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dardos flamejantes do maligno, e toma o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 versos 10 a 17. A oração é simples, mas muito eficaz. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por sua armadura e colocamos sua armadura, verdade, retidão, a evangelho da paz, fé, salvação e a espada do seu Espírito. A segunda é submeter nossos desejos, crenças, vontade, palavras e pensamentos, aquelas coisas que funcionam para causar viés em nossa audição. Discernindo, medindo o Espírito da verdade. Quando ouvimos um Espírito falar conosco, determinamos se é o Espírito da verdade por examinando as evidências que corroboram a evidência que as Escrituras nos instruem a usar. Nós usamos os caminhos que a palavra de Deus diz para usar. João capítulo 17 verso 17. Medimos as palavras e frutos do Espírito falando, e os comparamos ao padrão da palavra de Deus. O ônus da prova da verdade está no Espírito que fala, não em nós. Pedimos ao Espírito que forneça evidências da veracidade do que está dizendo. Pedimos ao Espírito da verdade que nos forneça evidências da fonte do que o Espírito está dizendo. Podemos, no entanto, não ser como os fariseus e exigir mais provas do que é necessário confiar. Nossa responsabilidade é ouvir a evidência dada, confiar e obedecer ao Espírito da verdade. Evidência corroborantes podem vir de qualquer uma das maneiras pelas quais o Espírito da verdade nos guia. Testemunhas com testemunho. Mensageiros com mensagens. A palavra de Deus, testemunha é seu mensageiros, ensino do professors. Sonhos, visões, profecias, sinais e maravilhas. Nós percebemos o Espírito da verdade falando conosco em nossos pensamentos. Peça ao Espírito que confesse que Jesus veio em carne e osso. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. A primeira coisa a fazer é pedir ao Espírito que confesse que Jesus veio em carne e osso. O Espírito da verdade não será ofendido. Afinal, ele inspirou John a nos dizer para fazer isso. Amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas saíram ao mundo. Por meio disto você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. Ao ouvir o Espírito em seus pensamentos, você pode pedir para confessar. Ouça seus pensamentos para ouvir a resposta. Em seus pensamentos pergunte: Jesus Cristo veio em carne e osso? Deus nos disse como seu espírito responderá, e como um espírito maligno responderá. Depois de responder minha oração por temor ao Senhor, Deus me mostrou para colocar sua armadura. Depois disso, Ele me mostrou usar esse teste para reconhecer o espírito. Enquanto me preparava para o trabalho no dia seguinte, tive minha primeira chance de usá-lo. Eu ouvi um pensamento dizendo: coma um pouco de pão e beba um pouco de água. Inocente o suficiente, mas quando eu pedi para confessar que Jesus Cristo veio em carne e osso, não obtive resposta. Eu perguntei mais 2 vezes e ainda sem resposta. Eu disse: estou confiando na palavra de Deus que me diz que o Espírito da verdade confessará que Jesus veio em carne e osso. Eu não vou comer.
Eu ainda estava me preparando para o trabalho quando ouvi outro pensamento dizendo: coma um pouco de pão e beba um pouco de água. Eu não poderia dizer nenhuma diferença entre aquele e o primeiro, exceto que desta vez, quando eu perguntei confessar que Jesus Cristo veio em carne e osso, ouvi um elogio positivo, alegre, sim. Eu perguntei mais 2 vezes com a mesma resposta. Porque este espírito confessou de acordo com o que a Escritura diz, eu comi. Em um blog na web, um pastor relatou o uso desse teste. Uma mulher ligou para ele e disse que tinha uma palavra do Senhor para ele. Quando ela começou a dizer-lhe quão grande obra Deus iria fazer através dele, ele interrompeu e perguntou: Jesus Cristo veio em carne e osso? A resposta foi muito reveladora. Ela acredita nisso. Peça ao Espírito para confessar que Jesus é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Deus nos diz outra confissão que só pode ser feita pelo Espírito. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Assim como na confissão anterior, peça ao Espírito que lhe fala para confessar que Jesus é o Senhor. Discerne o fruto do Espírito. Mateus capítulo 7 versos 15 a 18 e Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Jesus nos diz que discernir os verdadeiros e falsos profetas, incluindo os espíritos, pelos seus frutos. Cuidado com os falsos profetas que vêm a você com roupas de ovelha, mas internamente são lobos vorazes. Você os reconhecerá pelos frutos deles. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Quando o Espírito fala, ele o faz de uma maneira que expressa o fruto do Espírito. Um espírito maligno não. Um espírito maligno frequentemente estará acusando, condenando, áspero, etc. Ouça o fruto do Espírito ao pedir ao Espírito que confesse que Jesus Cristo veio em carne, ou que Jesus é o Senhor. Um espírito maligno pode tentar confessar que Jesus Cristo veio em carne, mas o faz de uma maneira que é amarga, relutante, etc. Ouça o ponto de vista expresso. 1 João capítulo 4 verso 5. O Espírito falará do ponto de vista de Deus sobre as coisas de Deus e seu reino. Um espírito maligno fala do ponto de vista do mundo sobre as coisas deste mundo. Eles, espíritos do Anticristo, são do mundo, por isso falam do mundo. 1 João capítulo 4 verso 5. Um espírito maligno fala tipicamente de preocupações deste mundo, luxúria de outras coisas, prazeres desta vida, confiança em falsas riquezas, concupiscência da carne, os desejos da carne, o que os outros pensam de nós. Os cuidados do mundo e o engano das riquezas, e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra, e isso é infrutífero. Marcos capítulo 4 verso 19. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne e os desejos dos olhos e orgulho da vida, como queremos que os outros pensem em nós, não é do Pai, mas é do mundo. 1 João capítulo 2 verso 16. Preste atenção em como o Espírito te ouve. 1 João capítulo 4 verso 6. O Espírito de Deus é cortês e respeitoso. Ele é enviado para nos ajudar, então ele é sensível às nossas necessidades. Quem conhece Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4 verso 6. Peça a Escritura que confirme o que o Espírito diz. 2 Coríntios capítulo 13 verso 1. Comparar o que o Espírito diz ao padrão da verdade, a palavra de Deus. Peça ao Espírito que lhe dê uma Escritura que confirme o que o Espírito diz. Você pode ouvir a Escritura diretamente, vê-la quando lê a Bíblia, ou a ouve por outra pessoa. Sua palavra é verdade.
João capítulo 17 verso 17. Eles, os judeus em Bereia, receberam a palavra, pregada por Paulo e Silas, com toda a ansiedade, examinando as Escrituras diariamente para ver se essas coisas eram verdade. Atos capítulo 17 verso 11. Normalmente, quando a mensagem do Espírito de Deus se ajusta às Escrituras, ela é feita de maneira simples, clara e poderosa. Eles, as palavras de sabedoria de Deus, são todos simples para aquele que entende e para aqueles que encontram conhecimento. Provérbios capítulo 8 verso 9. A mensagem de Deus também tende a se encaixar mais espiritualmente do que fisicamente. É importante que nós peçamos ao Espírito para demonstrar que o que está dizendo se encaixa com as Escrituras, e que não medimos o que o Espírito diz pela forma como achamos que se encaixa. Faz o que o Espírito diz nos direciona para um nível mais alto de vida. O que Deus nos fala normalmente nos direciona para um nível mais elevado de vida, frequentemente um nível além de nossa capacidade de alcançar, um nível que requer que nos submetamos ao poder de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55 versos 8 e 9. Portanto, você deve ser perfeito, pois seu Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5 verso 48. Um novo mandamento que dou a você, que você ama um ao outro. Assim como eu amei você, você também deve amar um ao outro. João capítulo 13 verso 34. Uma pessoa que afirma estar continuando em união com Jesus deve conduzir sua vida da maneira que Jesus fez. 1 João capítulo 2 verso 6. Vá e não peques mais. João capítulo 5 verso 14 e capítulo 8 verso 11. O que o Espírito diz é coerente com Deus sendo nossa única fonte de verdade, confiável, imparcial e reto. Mas a serpente disse à mulher: você certamente não morrerá. Pois Deus sabe que quando você comer dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3 versos 4 e 5. Satanás foi homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, fala de seu próprio caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8 verso 44. Estou surpreso que você esteja tão rapidamente abandonando aquele que o chamou na graça de Cristo e está se voltando para um evangelho diferente. Não que haja outro, mas há alguns que o incomodam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós ou um anjo do céu vos pregue um evangelho contrário ao que pregamos a vocês, sejam amaldiçoados. Como dissemos antes, agora digo novamente: se alguém está pregando a você um evangelho contrário ao que você recebeu, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1 versos 6 a 9. O Espírito convence do pecado, retidão, julgamento sem condenação. João capítulo 8 verso 11, capítulo 16 verso 8, Tiago capítulo 1 verso 3 e capítulo 3 verso 17. Quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da retidão e do julgamento. O Espírito glorifica a Jesus. João capítulo 16 versos 13 e 14. O Espírito da verdade me glorificará. É consistente com as intenções e o caráter de Deus, segundo Timóteo capítulo 3 versos 14 a 17. Mas quanto a você, continue naquilo que aprendeu e acreditou firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e como desde a infância conhece os Escritos Sagrados, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é soprada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar em retidão, para que o homem de Deus seja completo, equipado para toda boa obra.
Os outros liderados por Deus têm uma testemunha correspondente? 1 Coríntios capítulo 14 verso 29. Que 2 ou 3 profetas falem e que os outros pesem o que é dito. Deixe o Espírito fornecer as testemunhas de confirmação. O ônus da evidência está no Espírito, não em nós. Solicitar a testemunha dos outros traz alguns riscos. Eles estão medindo corretamente, sem preconceitos, etc. Ouvir um espírito com uma mensagem em uma reunião pública apresenta um caso especial. Nesse caso, é mais apropriado procurar uma testemunha de confirmação de um designado para tal papel na reunião. Confirmação em eventos ou fatos objetivamente verificáveis. Deuteronômio capítulo 18 versos 21 e 22. Como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em o nome de Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Deuteronômio capítulo 18 versos 21 e 22. As palavras do Espírito produzem o fruto do Espírito. Mateus capítulo 7 versos 15 a 18 e Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Cuidado com os falsos profetas que vêm a você com roupas de ovelha, mas internamente são lobos vorazes. Você os reconhecerá pelos frutos deles. As uvas são colhidas de espinhos ou figos dos cardos. Assim, toda árvore saudável produz bons frutos, mas a árvore doente produz frutos ruins. Uma árvore saudável não pode dar frutos ruins, nem pode uma árvore doente dar bons frutos. Mateus capítulo 7 versos 15 a 18. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. As palavras que o Espírito fala funcionam na direção da santificação? João capítulo 17 verso 17. Santifica-os na verdade. As palavras que o Espírito fala funcionam na direção da liberdade do pecado e da servidão. João capítulo 8 versos 31 a 36. Se você permanecer na minha palavra, você é verdadeiramente meus discípulos, e você saberá a verdade, e a verdade libertará você. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravizados por ninguém. Como é que você diz, você se tornará livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Se o filho te libertar, serás livre de fato. As palavras que o Espírito fala são verdadeiras na criação. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. Romanos capítulo 1 verso 20. Jesus usou exemplos da criação como evidência da verdade em seus ensinamentos. Toda árvore saudável produz bons frutos, mas a árvore doente produz frutos ruins. Uma árvore saudável não pode dar frutos ruins, nem pode uma árvore doente dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 7 versos 17 a 19. As palavras que o Espírito fala mudam ou oscilam. Não seja enganado, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, com quem não há variação ou sombra devido à mudança. Tiago capítulo 1 verso 14. Discernir, medir, o Espírito da verdade versus seus próprios pensamentos. O risco de confundir nossos pensamentos com o Espírito é grandemente reduzido se pedirmos ao Espírito que fala para fornecer a evidência da verdade do que está sendo dito, e pedir ao Espírito da verdade que revele a fonte.
O risco é maior quando assumimos a tarefa de fornecer as evidências. Peça ao Espírito da Verdade que o guie para a verdade do discernimento. O Espírito trabalhará para nos ajudar a discernir nossos pensamentos. Ouça o ponto de vista expresso. 1 João capítulo 4 verso 5. Eles são do mundo, portanto eles falam do ponto de vista do mundo. 1 João capítulo 4 verso 5. Assim como o mundo fala do ponto de vista do mundo, nossos pensamentos tendem a falar do nosso ponto de vista. Os pensamentos podem falar do ponto de vista de Deus, como as coisas se relacionam com Deus e sua vontade. Eles podem falar do nosso ponto de vista, como as coisas se relacionam e nos afetam, cujos recursos, habilidades e formas estão envolvidos os nossos ou de Deus. As palavras que o Espírito diz são consistentes com o padrão de nossos desejos e pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55 versos 8 e 9. Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3 verso 20. Os pensamentos de Deus são espirituais. Nossos são frequentemente mais carnais. O conteúdo do que Deus diz é frequentemente simples, mas elevado, tão simples que parece insensato. Nossos pensamentos são tipicamente consistentes com nossos pensamentos e desejos anteriores. Nossos desejos e crenças trabalham para criar um viés no que pensamos, fazemos e dizemos. Deus pode falar conosco ao longo de linhas que trabalham para fornecer coisas que desejamos. Quando Ele faz isso, o ônus da prova da fonte do que é dito é sobre ele. Nota: um desejo de estar especialmente alerta é o desejo de ser visto por nós mesmos, ou pelos outros como certo. Autorretidão é uma força enganadora muito forte. Como ouvir o Espírito da Verdade de maneira mais consistente? O Espírito da Verdade fala àqueles a quem Deus o envia. Deus o envia àqueles que satisfazem as condições necessárias. Quando o Espírito fala para nós, precisamos ouvi-lo. Podemos ouvir mais consistentemente treinando nossos ouvidos para ouvi-lo e reconhecê-lo quando ele fala. Obedecer, alinhar. Se você me ama, guardará meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro ajudante. João capítulo 14 versos 14 a 16. Deus envia o Espírito para falar com aqueles que lhe obedecem. Tudo o que pedimos recebemos dele, porque guardamos os mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João capítulo 3 verso 22. Se você se virar quando eu, sabedoria, te corrigir, derramarei meu Espírito para você, eu vou fazer minhas palavras conhecidas para você. Provérbios 1 verso 23. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus recebem dele quando pedem a Deus que envie o Espírito para guiá-los à verdade. Deus dá àqueles que dão. Dê e será dado a você. Boa medida pressionada, abalada, transbordando, será colocada no seu colo. Pois com a medida que você usa, será medido de volta para você. Lucas 6 verso 38. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, segundo Coríntios capítulo 9 versos 6 a 8. O Espírito testifica sobre Jesus e o glorifica. Quando louvamos a Deus e lhe damos graças, o Espírito frequentemente se unirá ao nosso louvor com o testemunho que glorifica a Jesus. Nota:
O livro inteiro do Apocalipse é uma revelação de Jesus, testemunho que glorifica a Jesus, que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos. Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15 verso 26. Ele me glorificara. João capítulo 16 verso 14. O Espírito nos ajuda a orar, especialmente quando estamos orando pelos outros. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8 versos 26 e 27. O Espírito também nos ajuda a testificar de Jesus. Não fique ansioso sobre como você está falando, ou o que você está dizendo, pois o que você vai dizer, será dado a você naquela hora. Pois não é você quem fala, mas o Espírito do seu Pai falando através de você. Mateus capítulo 10 versos 19 e 20. Pergunte. Deus é fiel em enviar o Espírito para guiar aqueles que pedem. Nada tendes porque não pedis. Tiago capítulo 4 verso 2. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11 versos 9 a 12. Nós devemos confiar em Deus para enviar o Espírito quando pedimos. Duvidar vai dificultar a audição. Se algum de vocês não tiver sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente a todos sem reprovação, e isso lhe será dado. Mas que ele peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como uma onda do mar que é impelida e atirada pelo vento. Para essa pessoa não deve supor que ele receberá qualquer coisa do Senhor. Tiago capítulo 1 versos 5 a 7. Pedir por motivos errados também dificultará a audição. Você pede e não recebe, porque você pede erroneamente, para gastá-lo em suas paixões. Tiago capítulo 4 verso 3. Deus envia o Espírito àqueles que pedem a verdade para glorificar a Jesus, tornar-se mais frutífero e conhecer melhor a Deus. Perdoar. Sempre que você ficar orando, perdoe. Marcos capítulo 11 verso 25. Temos o que pedimos em oração quando obedecemos a Deus, e fazemos o que é agradável à sua vista, por sua medida. Perdoar é agradável à sua vista. Não perdoar não é agradável para Ele. Não julgueis, e você não será julgado. Não condenara, e você não será condenado. Perdoe, e você será perdoado. Dê, e isto será dado a você. Boa medida pressionada, sacudida e transbordando, será colocado em seu colo. Para com a medida que você usa será medido de volta para você. Lucas capítulo 6 versos 37 e 38. Valorize o direcionamento do Espírito. Se você receber minhas palavras e entesourar meus mandamentos com você, fazendo seus ouvidos atentos à sabedoria, e inclinando seu coração à compreensão, sim, se você pedir perspicácia e elevar sua voz para a compreensão, se você a buscar como a prata, e procurar por ela como por tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, e encontrará o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2 versos 1 a 5. Regozijo-me no caminho de sua instrução mais do que em qualquer tipo de riqueza. Salmo 119 verso 14. A lei da tua boca é melhor para mim do que milhares de peças de ouro e prata.
Salmo 119, verso 72. Nós ouvimos o Espírito de acordo com o valor que colocamos no que ele nos diz. Se considerarmos o que ele diz ser de grande valor, ele falará mais para nós. Se considerarmos o que ele diz valer pouco, ele falará pouco para nós. Porque eu chamei, e tu recusaste ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei, quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim clamaram, mas eu não responderei, diligentemente me buscaram, mas não me acharam. Provérbios capítulo 1 versos 24 a 28. Preste atenção ao que você ouve. Com a medida que você usa, ela será medida para você, e ainda mais será adicionada a você. Valorize o que o Espírito lhe disser o suficiente para fazer o que ele lhe disser para fazer, e registre a verdade que ele revela para você, fichas de índice, gravação de áudio, arquivo de computador, etc. Procure instruções e correção. Fome e sede de instrução, correção e verdade. Seja persistente. Continue procurando a verdade. Espere que o Espírito lhe traga a instrução e a correção que você pede a Deus. Lute através do joio que Satanás se espalha para suprimir a verdade. Pense espiritualmente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é adorável, tudo o que é recomendável, se existe alguma excelência, se há algo digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses capítulo 4 verso 8. O Espírito fala de coisas espirituais. Quando pensamos em coisas espirituais, estamos mais sintonizados com o que ele fala. Devemos trabalhar para evitar pensar sobre o joio, os cuidados deste mundo, prazeres desta vida, falsas riquezas e desejos por outras coisas. Mateus capítulo 13 versos 11 a 13 e 22, Marcos capítulo 4 versos 18 e 19 e Lucas capítulo 8 verso 14. Como Jesus diz: não fique ansioso dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que devemos vestir? Porque os gentios buscam todas estas coisas, e o seu Pai Celestial sabe que você precisa de todos eles. Mas busque primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus capítulo 6 versos 31 a 33. Semeie a palavra de Deus em seu coração. Mateus capítulo 13 versos 18 a 23. Semear a palavra de Deus em nossos corações serve a pelo menos dois propósitos. Primeiro, trabalha para construir dentro de nós um padrão de verdade para medir a verdade. Segundo, produz fruto dentro de nós que nos ajuda a ouvir. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus capítulo 13 versos 18 a 23. Então a fé vem de ouvir, e ouvir através da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. Semeie o livro de Provérbios em seu coração. Provérbios capítulo 1 versos 1 a 6. Toda a escritura é proveitosa para construir um padrão e trabalhar para nos ajudar a ouvir. O livro de Provérbios, no entanto,
é escrito de forma condensada para ser particularmente eficaz na construção de um padrão de verdade dentro de nós e nos ajudar a perceber a verdade. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, e seus enigmas. Provérbios capítulo 1 versos 1 a 6. A palavra de Deus semeada em nosso coração trabalha, para substituir nossa experiência como o padrão, que comparamos, quando medimos o que percebemos. O livro de Provérbios é inspirado especificamente para a construção de um padrão. O padrão com o qual nos comparamos é uma base crítica para o alinhamento com a verdade. É necessário medirmos corretamente o que é possível, os processos, os caminhos, o estado de nosso ser e como mudamos. Peça a Deus por temor do Senhor. Provérbios capítulo 1 versos 23 a 25 e 28 a 31. Nossos desejos e nosso raciocínio são forças poderosas. O temor do Senhor trabalha para superar isso, e nos ajuda a confiar em Deus para nos guiar. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão, também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei, quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim clamaram, mas eu não responderei, diligentemente me buscaram, mas não me acharam. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comeram do fruto do seu caminho, e se fartaram dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitar em segurança, e estará tranquilo, sem receio do mal. Provérbios capítulo 1 versos 23 a 33. Há um temor do Senhor que é uma reverência por um Deus santo cujo ser é tão intenso que destrói o que é impuro. Há outro temor do Senhor que é uma revelação da verdade que Ele nos dá de que há certas circunstâncias que nos destruíram, circunstâncias que não podemos evitar sem a sua orientação e que são incapazes de superar sem a ajuda dele. A chave para ficar preso nessas circunstâncias é confiar em nossa própria percepção da verdade para selecionar nosso caminho e ordenar nossos passos. A chave para evitar essas circunstâncias e superá-las é confiar em Deus, para nossa percepção da verdade, e confiar nele para selecionar nosso caminho e ordenar nossos passos. Ironicamente, o medo do Senhor leva a uma grande confiança e ousadia, porque temos a certeza de que, se confiarmos em Deus, e o deixarmos dirigir nosso caminho, estaremos absolutamente tão seguros quanto pudermos. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará os teus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e se afasta do mal. Provérbios capítulo 3 versos 5 a 7.